para falar para vocês sobre o signo de Áries, cumprindo, né? Cada dia 20 de cada mês, eu faço uma leitura de um signo. E como eu estou fazendo a leitura do signo de Áries, pautando-me pelo Evangelho nas Estrelas, um livro de J.A. 6, na qual ele compara, não é, os signos com as constelações. Eu acho, e também com a religião católica, né? E eu achei assim fantástico essa católica, que eu digo cristã. Achei fantástico esse ponto de vista e queria compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar sobre o signo de Áries, né? A constelação de Áries. E aqui na simbologia que ele coloca, o autor ele fala assim que a figura desse símbolo é um carneiro vigoroso, né? É chamado de Áries, o chefe, a cabeça, como ariano significa o Senhor. Então, Cristo é o chefe, o cabeça e senhor de sua igreja. O nome em inglês, Ram, significa alto, grande, elevado, né? Elevado no sentido para cima. E em siríaco, o nome é Amrou, o cordeiro, o mesmo que João utilizou, né? Onde está escrito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também o ramo de palmeira, reconhecido pelos judeus como denotante da vinda real de Cristo à sua igreja. O árabe chama essa figura de Al-Rama, o carneiro, o gentil, o misericordioso. E as principais estrelas incluídas nessa figura são chamadas El-Nat ou El-Natik, Al-Sharetam, que significa os feridos, os machucados, não é? Sobre a cabeça da figura está um triângulo que os antigos gregos diziam exibir o nome da divindade, e sua estrela principal tem um nome que significa cabeça, a elevada. Daí o cordeiro exaltado ao divino, a divina glória, ao trono do Todo Santo. Bom, não é razoável supor que tudo isso possa ter acontecido por mero acidente, que nada é do acaso, né? Nada vem por acaso. Havia manifestadamente algum design inteligente pelo qual o todo foi organizado, e toda a apresentação está de acordo com o que as escrituras dizem sobre a semente da mulher, como o filho do homem. Ele é continuamente representado como a cabeça e o príncipe do rebanho, o cordeiro que foi morto, o cordeiro elevado ao domínio e glória divinos. No caráter puro dele, manso e sacrificial, as escrituras denominam Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em sua exaltação, Jesus é representado como cordeiro no meio do trono. Também o julgamento sobre o mundo ímpio. Ele é considerado o cordeiro cuja ira é insuportável. Como o noivo e marido da igreja, ele também vem com o nome dos santos que estão escritos, né? Que seria o levantador do título, né? Ele leva o título de propriedade de nossa herança, e também ele quebra os selos pelos quais a terra é purificada de usurpadores, né? E o ministério de Deus seria completado nesse conjunto da obra do que a missão de Cristo veio fazer aqui, né? O que ele veio fazer aqui. Jesus é apresentado também como cordeiro, né? Como esse símbolo, como a consociação do Pai eterno na alegria e soberania do mundo vindouro, no qual a glória dos santos vem para todo o sempre, né? Ele ainda é referido como cordeiro por cujo sangue eles venceram, né? Venceremos pelo sangue dele, e em cuja luz nós viveremos um mundo que não tem fim, né? Um mundo imortal. Jesus ainda em qualquer atitude que ele apareça, por trás de tudo, ele ainda é o Cordeiro. Bom, as histórias míticas a respeito de Áries ainda o identificam como cordeiro do texto. Este nobre e misterioso animal foi dado por Nefele a seus 2 filhos, Frixus e Ele, quando Ino, sua madrasta mortal, estava prestes para tê-los sacrificados a Júpiter. Foi sentando-se de costas e agarrando-se
ao vê-lo que eles fizeram a sua fuga. Nefele significa nuvem. Ela é considerada a rainha de Tebas, e Tebas era a casa, cidade ou congregação de Deus. Portanto, temos a nuvem sobre a casa de Deus ou congregação, exatamente como as escrituras falam da nuvem, das graciosas manifestações de Deus ao seu antigo povo em sua libertação do Egito, em suas viagens no deserto e em sua adoração no tabernáculo e no templo. Deus visivelmente lidou com eles como seu misericordioso guia, instrutor, protetor e governante. E a sua presença graciosa foi quase uniformemente manifestada em forma de nuvem. Também no tempo de Jó, nuvens espessas eram sua cobertura. Foi por meio dessas manifestações de nuvem que ele chamou e formou a congregação de seu povo. Reuniu-os ao seu redor e os manteve em comunhão consigo mesmo, como sua igreja ou cidade. Os 2 filhos da nuvem são, portanto, os mesmos com os 2 peixes do signo anterior, né? Isto é, a multitudinária dupla igreja, né, que nasce dessas misericordiosas manifestações divinas. Essas crianças estavam todas sob sentença de morte. Portanto, a igreja, consistindo de homens que haviam caído sob o poder do pecado, estava em perigo de ser sacrificada. E de tal destino, os crentes são libertados por meio do abençoado Cordeiro de Deus que leva os pecados do mundo. Este cordeiro foi fornecido a esses filhos da mesma nuvem, da qual eles próprios nasceram. E assim Cristo foi gerado pelo poder do Altíssimo, vindo sobre o escurecido, né? sobre esse mundo escurecido, e vindo através da Virgem de Nazaré, sobre si mesma, em seu batismo e transfiguração. A segurança desses filhos da nuvem repousava exclusivamente neste cordeiro, e por isso o nome de Jesus é o único nome dado sob o céu entre os homens, por meio do qual, desse nome, podemos ser salvos. Ambos, de fato, estavam seguros e carregados para longe do alcance do poder de Hino, contando que ambas continuassem firmemente assentadas neste cordeiro. E assim a igreja é elevada longe, sobretudo, a condenação em virtude de ter sido plantado em Jesus Cristo como seu socorro e redentor. Ele, uma dessas filhas das nuvens, ficaram meio tontas, meio sem chão, né? Nessa elevação. Elas perderam o equilíbrio na elevação celestial para a qual ela foi elevada por este cordeiro, e essas crianças perderam o controle sobre o seu equilíbrio e caíram no mar, a partir de então chamado Helesponto, ou Mar de Hélio. E assim a igreja antediluviana apostatou e se afogou no dilúvio. Assim como a igreja israelita, tornando-se tonta, né, desequilibrada em sua sublime elevação, abandonou seu domínio sobre o cordeiro, rejeitando a Cristo, e caiu de sua posição celestial no mar do Frixus, do mundo comum. A parte mais viril desta semente nuvem mística agarrou-se ao cordeiro místico e foi trazida em segurança para Cólquida, a cidadela da reconciliação, a cidade de refúgio. Da mesma forma, sempre houve um verdadeiro povo de Deus permanecendo fiel em meio às apostasias ao seu redor, que nunca deixou o seu domínio sobre o Cordeiro de Deus, e são levadas com segurança para a cidade da paz e da salvação. O cordeiro de Nefele foi sacrificado a Júpiter, como aqueles que foram salvos por ele estariam sem ele. E então Cristo, o verdadeiro Ares, foi sacrificado por nós e morreu em nosso lugar. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E foi este cordeiro de Nefele que produziu o velocino de ouro, que fez com que invejasse aquele que o possuía dos reis, né? Os reis invejassem, e que constituiu o maior tesouro a ser encontrado pelos filhos dos homens. Este novamente é uma impressionante imagem do manto celestial da justiça meritória de Cristo, o tesouro mais sublime e enriquecedor, e o ornamento da igreja que sempre canta: Jesus, teu sangue e justiça, minha beleza é,
sua beleza é nossa gloriosa veste. No meio dos mundos flamejantes, nestes arranjados, com alegria levantarei minha cabeça. É maravilhoso ver como essas lendas tradicionais das constelações interpretam a teoria de que elas vieram de profecias e crenças sagradas que tocam a prometida semente da mulher e da igreja que ele tem comprado com seu sangue. Também é digno de nota que os egípcios celebraram uma festa sagrada para o cordeiro na entrada do sol em o signo de Áries. Eles se prepararam para isso antes da lua cheia. Eles se preparavam, né? Próximo ao equinócio da primavera e no 14º dia de lua, da lua. Todo o Egito estava alegre sobre o domínio do carneiro. Todos colocavam folhagens ou galhos ou alguma marca dessa festa sobre a porta. O povo coroava com flores o carneiro e carregava-o com extraordinária pompa em grandes procissões e regozijavam-se nele ao máximo. Foi então, nessa época, que tudo se enchia, né? Os povos persas tinham esse festival de Áries, e por tudo isso é difícil explicar, exceto em conexão com o que foi profeticamente significado por Áries, mas tomando em relação ao que as escrituras predizem do Cordeiro no período em que ele levará a ele seu grande poder para a libertação, né? Levará a Deus seu grande poder para a libertação e glorificação de sua igreja. Podemos facilmente ver como isso viria a ser uma das mais alegres e exultantes festas sagradas. É quando o Cordeiro sobe ao trono e aparece para a retomada das escrituras da herança, o período mais alegre de toda a história da igreja, e povo de Deus, né, quando ele vem. Então, é que as canções irrompem nos céus e em um volume tremendo de dignidade e bênção, honra e glória ao Cordeiro por redimir os homens pelo seu sangue e torná-los reis e sacerdotes a Deus, e certificando-lhes que agora eles reinarão na terra. E quando nos voltamos para os decanatos que acompanham este signo ou esta constelação, a própria obra e ações atribuídas ao Cordeiro nesta entrada em seu grande poder são ainda mais especificamente colocados diante de nós. É assim que a alegria, né, chega através dele por parte da igreja, e o povo ela alcança uma alegria culminante através do Cordeiro. Bom, a gente fica por aqui. No nosso próximo vídeo eu falo sobre o primeiro decanato. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Um beijo grande aos meus amigos arianos. Parabéns pelo dia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.